Abre sua Bíblia comigo. Eu tinha preparado uma mensagem, mas depois foi outra, mas no final vão ser as duas juntas. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Porque, como imaginou no seu coração, ou na sua alma, dependendo da sua tradução, tá? Assim ele é. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Amém? Só até aí, pode fechar sua Bíblia. Apaga aí, por favor. Olha para mim aqui, por gentileza. Gente, sabe o que acontece? Tem hora, Guilherme, que a gente faz isso aqui, ó. Ai, quase que eu quebro o fundo aqui. Verdade ou mentira? Lá na sua casa, lá no seu trabalho, dentro do seu carro, dirigindo, você para o carro, você para e fala assim: meu Deus, como eu estou cansado. Né, Manjo? Nós conversamos na entrada ali, né? Mas não é o cansaço no corpo, é o cansaço aqui, ó. Minha esposa não viu que eu estou sentado ainda não, viu, gente? Na hora que ela ver, ela vai falar. Então acontece. Aliás, isso acontece. Quem já fez isso aqui? No meio de tudo você para e fala assim: meu Deus. Ou então, no trabalho, você corre para o banheiro e fala assim: meu Deus, como eu estou cansado. Eu acho que está todo mundo assim, não está? Não é o corpo que está cansado, é a mente que está cansada. Aí você está no carro, está na moto, para no lugar e fala assim: gente, deixa eu descansar um pouquinho aqui. Eu esqueci até onde que eu estou. Ué. Esses dias lá, a gente estava almoçando. Aí tem umas vitaminas que toma lá, eu tomo, minha esposa toma. Eu falei: eu tomei esse negócio já? Ela falou: não sei. Porque podia falar que eu estou velho, né? Mas ela é mais nova, também não sei. Não sei. E realmente é isso que está acontecendo. Só que tem uma estratégia demoníaca em cima disso aí. Porque Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E a nossa mente, ela não pode ficar vagueando. Nós não podemos deixar a nossa mente de qualquer jeito. Por quê? Porque a mente define o rumo da sua vida. Não, pastor, quem define o rumo da minha vida é Deus. Não, ele já definiu. Lá no livro de Jeremias, ele fala: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, pensamentos de paz e de prosperidade, para vos dar aquilo que desejais. Ele já definiu. Mas quem resolve se aceita ou não é eu, sou eu, você. Nós é que vamos resolver, sim ou não? Então, assim, a mente está sendo tão bombardeada, e nunca se esqueçam que a Bíblia diz que o diabo é astuto. As astutas ciladas de Satanás. Ele vai usar, ele olha para você, e se tem alguém, claro, abaixo de Deus, que conhece o ser humano, é o diabo. Convive desde quando foi criado, ele sabe como nós, no geral, pensamos e as particularidades de cada um. E dependendo do momento que você estiver passando, ele vai intencionar, potencializar aquele momento, seja ele financeiro, seja um luto, né, como a gente estava conversando, né? Seja emocional, sentimental, eu não sei. Ele vai potencializar aquilo na sua mente, para você ficar sobrecarregado. Um problema que é desse tamanho, ele faz algo para aquele problema ficar muito grande na sua mente.
E aí você começa a desestabilizar emocionalmente. E o nosso emocional tem que ser conduzido pela palavra de Deus. Ah, pastor, hoje eu não tenho, eu tenho que pagar, eu tenho... Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é com você. Deus, Ele é com você. E a Bíblia está clara. Essa tradução, eu acho que na NVI, ela fica assim: como imagina em sua alma, assim Ele é. Jó disse assim: aquilo que eu tinha medo me aconteceu. Olha para você ver. Como é que está a sua mente? Como você está terminando o mês de abril e vai entrar no mês de maio com a mesma mentalidade? O que alimenta, o que você alimenta na mente, você se torna. Gente, isso é mais pura verdade. Por isso que a Bíblia fala dos dardos inflamados do inimigo. Ele lança pensamentos na nossa mente: fracassado, derrotado, não tem jeito, não tem solução, perdão da palavra, está pica o pé nesse negócio. Não é assim. Eu já vi gente perder emprego porque na hora da emoção deu um tapa no gerente, quebrou alguma coisa na empresa e tal. Aí depois, desculpa que eu estava nervoso. Mas toda hora você ficar nervoso, vai me dar um tapa, vai fazer alguma coisa na empresa? Meu pai falava com a gente assim, ó, que a gente era pequeno: não quer arrumar emprego, ou for trabalhar com alguma coisa, engole a bucha e recebe o dinheiro. E meu irmão, trabalho é isso aí, ó. Você trabalha, verdade ou mentira? Ninguém, quem é que trabalha de graça, meu irmão? Você trabalha esperando o dia do pagamento, velho. Você atende o cliente esperando a comissão. É ou não é? E quanta bucha às vezes você tem que aguentar de patrão, de cliente? Quanta bucha você tem que aguentar de marido, de esposa, de filho, do pastor, dos membros da igreja? Porque ficar só eu falando em segmento da bucha, eu não tenho que aguentar também, não. Mas nós temos que trabalhar a nossa mente. Você não vai ver Jesus desesperado em nenhum momento. Gente, não entra nesse barco, não vai. Ele já sabia, vai ter uma tempestade ali, pastor Ivaldo. Não entra não. Porque vai ser, alguém pode morrer afogado. Não, Jesus estava dormindo dentro do barco, tranquilamente. Você vê Jesus assim, na hora do sermão da montanha. Gente, só um minutinho, ô Pedro. Aquele negócio do imposto tem que pagar, que de que é, hein? Não tem isso. Senhor, pagar o imposto. Ah, tá. Vai lá, pega o peixe e abre a boca do peixe. Aproveita e paga o seu também. E a pessoa de Jesus falar assim: paga o seu também. Você falou: Jesus, espera aí, tem muita coisa para pagar. Aproveita aqui e pagar tudo de uma vez. Então, com o que você está alimentando a sua mente? Porque o pensamento, ele não é neutro. O pensamento ou ele constrói ou ele destrói. E nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Meu irmão, eu fico olhando. Claro, eu sou um cidadão, né, e sou brasileiro, e eu acompanho o que acontece no Brasil, acompanho o que acontece de fora também, e sempre com aquela ótica humana, mas com a ótica também espiritual. A gente acompanha isso, né? E o caso da política, sempre tinha alguém, né? Uns torcem para um lado, outros torcem para o outro, e é o direito de cada um fazer isso e tal. Mas a gente tem uma ilusão que tudo vai melhorar por causa de um político. Meu Deus do céu. Pode até piorar por causa de um político, meu irmão. Mas, gente, a nossa confiança está em Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É claro que nós temos nossas convicções bíblicas. É lógico, nós nessa terra, nós não vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Lógico que não. Né? Nós vamos agir conforme a Bíblia. Mas coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Não porque o político tal vai mudar minha vida, porque o fulano de tal vai me promover na empresa, porque não sei o quê. Meu irmão, é Deus. É Deus, gente. É claro que Deus vai usar um ser humano para te abençoar, mas tira isso da sua mente. Porque tem gente que ora até pôr o nome da pessoa: Senhor, fulano de tal, que o Senhor vai usar para me abençoar. E Deus está assim: eu não vou usar fulano de tal para te abençoar, não. Eu vou usar uma pessoa que você nem conhece. Então, aí a pessoa alimenta a mente desse jeito e depois fica frustrada,
e frustrada ela abandona a igreja, desce o pau na igreja e vira um desigrejado. A igreja não presta, pastor não presta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque colocou a fé dela no ser humano. Então, pega essa sua mente e alimenta com as coisas de Deus, porque, olha bem, a casa não vai ficar vazia. Ou o seu pensamento vai construir, ou o seu pensamento vai ser destrutivo. Você precisa entender isso aí. Você precisa entender isso aí. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E hoje isso se torna um potencial muito maior, porque tem as redes sociais. Você fala, não convivo com ninguém, pastor. Mal com meu filho, com minha filha, com meu marido. Mas na rede social acompanha só bobagem. A mente é bombardeada de bobagem. E aí? Plantou na mente é aquilo que vai. Na hora do estresse, é aquilo que vai aflorar na sua mente. Então, gente, quem pensa derrota, vive travado. Tem gente que só pensa derrota. Eu já conheci pessoas. Será que é hoje que você mandado embora? Mas o que você está fazendo para ser mandado embora? Não, nada não. Mas eu estou com medo de ser mandado embora. Porque eu dei 2 filhos para criar, eu estou pagando minha casa, eu estou pagando meu carro, eu estou morrendo de medo de ser mandado embora. Mas você está trabalhando direitinho? Então qual que é o problema com medo de ser mandado embora? Ela cria uma coisa na cabeça dela que não existe. Já pararam para pensar que nós criamos coisas na nossa mente que não existem? Quem já criou pensamento aqui de coisas que não existem? Levanta a mão. Você vai ter coragem? Eu tenho coragem de levantar a mão. Não é? A gente fica criando. E aquilo dá uma suadeira na gente, dá um medo. E aí você começa. Estava até com sono, o coração dispara. Estava com sono, deitou para dormir, começou a pensar numa coisa que vai vencer daqui 2 meses e que você não sabe nem se vai acontecer. É verdade ou é mentira? Meu Deus do céu. Gente, como imaginou na sua alma, assim ele é. Como imaginou dentro aí da sua mente. A mente é o campo de batalha, gente. E ela é alimentada o tempo inteiro. Como é que está alimentando sua mente? Jesus não pode voltar agora, não. Agora quer determinar a hora da volta de Jesus. Mas por que não pode voltar? Não, porque eu não comprei aquele carro ainda. Gente, eu já ouvi isso. Eu já ouvi, Jesus não pode voltar agora, porque eu não casei ainda. Você está achando mesmo que Jesus vai deixar de voltar porque você não comprou um carro? Você está achando que Jesus vai deixar de voltar porque você não casou? Isso só mostra que você não vai subir de jeito nenhum. Porque o seu coração não está nas coisas do alto. Está nas coisas da terra. Eu quero muita coisa aqui nessa terra. Mas se for para escolher entre o que eu quero e Jesus voltar agora, volta agora, Senhor. Oh, meu Deus. Gente, é simples. É simples. A mente tem que estar boa. Eu lembro que quando eu era menino, o pessoal falava assim, lelé da cuca. Quem lembra disso aí? Você lembra que você é velhinho? Você lembra? É você mesmo. Elias. Você lembra essa? Já fala isso? Não é, meu marido? Lelé da cuca. Não está bom na cabeça, não. Gente, a verdade, vamos falar sério. Estou profetizando, não. Eu vou falar rasgado para você entender o que eu quero dizer. A maioria de nós não está bom da cabeça, não. Estou falando bobeira aqui? A gente está aqui, eu estou aqui com a carteira na minha frente. E está assim, onde é que eu pus minha carteira? Onde é que eu pus minha carteira? Gente, quem é que nunca fez isso? Esse dia eu estou saindo de casa e falei para minha esposa assim, mas cadê a chave do carro? Pelo amor de Deus, estou atrasado, cadê a chave do carro? Estava na minha mão. É o quê? É isso. Estava na mão. Ela estava começando o celular e procurando o celular. Já aconteceu comigo também. Mas sabe o que é? A nossa mente, ela está muito sobrecarregada. Você sabe que cada barulho desse aí fora, o seu subconsciente vai captando, né? Cada luz, enfim, você vai entrando. E você vai se enchendo disso daí. Agora, quem pensa em derrota, vive travado. E quem pensa com fé, age diferente.
Porque quando você está na fé, gente, tem certos versículos na Bíblia que você tem que se atentar para eles. O poder da vida e da morte está na língua. Isso é crucial. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, meu dízimo agrada a Deus. Mentira. Sem fé não agrada nada. Ah, eu vou orar 3 horas direto, vai agradar a Deus. É com fé? Não é. Então, não vai agradar a Deus. É por fé, gente. A fé que agrada a Deus. Você tem que falar assim: por que está abatido a minha alma? Por que está confuso a minha mente? Espera somente em Deus. Aguarda em Deus. Aguarda em Deus. Gente do céu. Aquieta seu coração. Aquieta, né? O nosso coração, que o meu também está no meio, né? Então, a batalha espiritual, ela começa na mente. 2 Coríntios, queridos, capítulo 10, versículo 5. Por que Paulo escreveu isso aí, guiado pelo Espírito Santo? Por quê? Meu Deus. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, agora, e levando cativo todo o entendimento ou todo o pensamento à obediência de Cristo. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Se eu pego a minha mente, tá? E coloco a minha mente, pego todo pensamento e coloco na obediência da palavra de Deus, meu irmão, não tem como dar errado não, porque a Bíblia não erra. Aqui está a inerrante palavra de Deus, a Bíblia não erra. Você está levando os seus pensamentos na presença de Deus? De acordo com a palavra de Deus? Eu já vi crente falar assim: ai meu Deus, eu preciso ir para uma vigília. Falei, que bom, né? Para orar, buscar a Deus. Não, porque eu quero dar uns pulos lá, dar uns glórias para me desabafar. Eu falei, não, mas aí você grita com alguém na rua, faz alguma coisa. Eu vou na vigília só para dar uns pulos e dar uns glórias? Para desabafar? Ou vou para comungar com Deus? Eu vou para comungar com Deus. Vocês estão entendendo? Ah, eu preciso ir na igreja porque eu preciso dar uns gritos, eu preciso dar... então gritar, você pode gritar no meio da rua ali, ó. É por fé? Você pode. Quantas vezes o pessoal lembra aí, todo 2 meses, 3 meses, viajar para buscar minha mãe, levar 12, 13, 14 horas de viagem, de vez em quando na estrada, sabe aquela estrada longa assim, tinha ninguém? Eu enfiava a cabeça para fora e falava, glória a Deus! Mas de vez em quando eu falo assim, está amarrado, Satanás! Mas você acha que no lugar daquele capeta não está rodeando? Você tem que defender e atacar também. Aí eu dava uns glórias. Eu lembro que uma vez eu parei na estrada, não dava para ouvir nada, nem grilo, nem nada. Eram umas 4 horas da tarde, nada. Porque indo para a terra dela tem uma estrada meio assim, né? Falei, gente, mas não tem um cavalo, não tem uma vaca, não tem nem uma cobra saindo desse negócio aqui e tal. E eu falei, glória! Nem um capim mexeu. Eu acho que eu estou fraco, nem está tendo efeito nenhum, né? Porque não é o meu grito. Você pode me desabafar emocionalmente, mas eu preciso levar isso aqui, ó, cativo, a palavra de Deus. Eu preciso enquadrar a minha vida, ser algemado pela palavra de Deus. Ela tem que estar grudada em mim. Ela tem que fazer parte da minha respiração, ela tem que fazer parte do meu paladar, ela tem que fazer parte daquilo que eu penso, daquilo que eu quero viver. A palavra de Deus. Porque é o nosso guia. Descansa essa mente. Tem depressão que tem fundo espiritual. Tem depressão que tem fundo psíquico, né? A pessoa passou um trauma, alguma coisa assim. Meu irmão, mas na maioria das vezes o negócio é espiritual. Alinha essa sua mente com a palavra para você ver como é que fica. Até a tristeza salta de alegria. É isso aí. Então, antes de cair no pecado, ou antes de cair no pecado, qualquer pecado, ou desistir, sabe o que já aconteceu? A pessoa já perdeu na mente. Porque o missionário Fabiano, antes de cair no pecado, ela já pecou na mente. Antes de desistir de um projeto, missionário Tiago, ela já desistiu na mente. Antes de
dizer não para o pecado, ela já disse não na mente. Antes de dizer sim, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou conseguir, ela já disse sim na mente dela. Aqui que está o governo. Aqui, ó, é a mente. Mas se você enche a sua mente só de bobagem, enche a mente só de bobagem, e aí? Como é que fica isso? Eu estava vendo não sei se foi hoje, um negócio, uma igreja americana, né, que não. E eu não sei se foi num filme, também não lembro. Acho que foi num filme. Eu estava meio sonolento, eu não sei. Mas enfim, a família estava indo para a igreja. E aí o pai falou assim: o que tem aqui nessa igreja para nós? Ué, qual que é a resposta? Tem Jesus, ué. Ah, tem um acampamento dos jovens, beleza. Até aí tudo bem. Eu imaginei, vai falar assim: e no acampamento do jovem tem culto bíblico, tem estudo bíblico, tem tudo bíblico, né? Tudo voltado para a Bíblia ali. Claro que tem uma hora de lazer ali, eu concordo, né? Não, tem um acampamento de jovens, tem futebol, tem pipoca, tem... Eu falei, mas falou Bíblia uma vez? Aí falou assim, tem um encontro de casais. Eu falei, beleza, vai, né? Nós vamos pastor para falar com os casais aí. No encontro de casais, aí tem jogos de dupla, cada casal, um casal contra o outro. Eu falei, mas que trem é esse, gente? Cadê o espiritual? O Charles Spurgeon, se você não sabe quem que era, depois você pesquisa, é o príncipe dos pregadores. Já viu a mensagem dele? Forte, né? Muito forte. Ele falou assim: haverá um tempo em que o altar vai parecer um picadeiro e o pastor um palhaço levando entretenimento para as pessoas, e haverá escassez de verdadeiros pregadores. Já estamos nesse tempo, meu irmão. Não sei se vai acontecer de novo, mas se acontecer eu vou mostrar. Na última Copa do Mundo, o cara pega o telão da igreja, e convida todo mundo para ver o jogo de futebol, Brasil dentro da igreja. É como se tivesse um telão aqui, gente, ó, dia do Brasil, todo mundo para cá para a gente ver jogo. Isso aqui é lugar de ver jogo, meu irmão. A minha casa será chamada casa de oração. Ah não, pastor, mas assim atrai o jovem. Meu irmão, o jovem tem que ser atraído é pelo poder de Deus, é pelo nome de Jesus, pelo sacrifício na cruz, e não por coisas carnais, porque senão a igreja começa a formar pessoas carnais. Vai para o shopping aí, assistir jogo, vai para casa de alguém, faz churrasco, não tem problema não. Nisso me chamar, eu até vou, o churrasco, né? O jogo eu não ligo muito não, mas o churrasco pode ver. Então, irmãos, eu quero que você entenda o seguinte, que a guerra espiritual não começa no mundo físico, ela começa aqui, ó. É na mente. O ataque é na mente. Gente, é tremendo. Você pega ali Jesus sendo tentado. Jesus tinha que ser tentado, ele estava como ser humano. O diabo tentando Jesus. O que o diabo tentou fazer? Entra na mente de Jesus. Está com fome? Onde que essas pedras se tornem pães? Olha bem, se fosse outra pessoa, né? Pô, mas não é mesmo? Que bobeira é essa? Eu estou aqui morrendo de fome e eu tenho poder para mandar essas pedras virar pão, aquilo ali virar uma picanha, isso aqui virar um não sei o que e tal. É só mandar que acontece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Meu Deus! Gente do céu! Quando a abençoada da Eva cai lá no Éden, é porque ela deixou as palavras da serpente entrar onde? Mas não é que é mesmo? Não é que você está falando tem razão? Em vez de pensar assim, não importa o que você está falando, o que importa é o que Deus falou. Esse é o problema, não importa o que você está pensando, não importa o que eu estou pensando, não importa o que estão falando perto de você, o que importa é o que está na palavra. O que importa é o que está na palavra, meu irmão. Estou vendo pastores famosos falando que tem que mudar a Bíblia, que a Bíblia tem que ser atualizada, que a Bíblia está muito arcaica. Que isso, gente? A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a 300 anos, se é que nós vamos estar aqui. Eu falo nós, a humanidade, né? A Bíblia é mais atual do que tudo. E o cara vem falar que a Bíblia está desatualizada. E aí querem ensinar, aí estão lançando Bíblias, Elias, tirando partes da Bíblia. Tem uma Bíblia que eu esqueci o nome dela aí,
que tiraram aquela parte assim, que tem uma caça de demônio, que só sai com jejum e oração. Porque o diabo não quer que o crente jejua, não quer que o crente ora. Tiraram essa parte de uma Bíblia aí. Meu irmão, minha irmã, essa religiosidade tem que acabar. Jesus não é religião, Jesus não pregou religião, Jesus é poder de Deus, Jesus é Deus. E o Evangelho é poder de Deus para a libertação do cativo. E tem que estar impregnado na nossa mente. Por isso que Ele não manda, leia a Bíblia todos os dias. Não, medita no livro da lei de dia e de noite, para que te vá bem e prospere em todos os teus caminhos. Ele manda meditar de dia e de noite, para a sua mente ficar impregnada da palavra de Deus. Meu Deus! A guerra começa nos pensamentos, dúvidas, medos, acusações, mentiras. Sim ou não? É ou não é? Vamos falar sério? E eu me incluo aí também, tá? A gente às vezes fica falando da vida dos outros, mas vamos falar a verdade? Às vezes eu falo isso comigo, mas o que eu tenho com isso? Pensa bem quando você fala da vida de alguém. Fala com você, o que eu tenho a ver com a vida de fulano? Estou dando conta nem da minha. É verdade ou mentira? Eu às vezes falo isso comigo mesmo. Gente, às vezes eu estou falando com minha esposa alguma coisa, o que eu tenho com isso? Não tem nada a ver com a vida dos outros, não. Não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. O que eu tenho a ver com a vida de vocês? De ensinar a palavra, de ensinar a verdade, de ser pastor, de estar pronto para ouvir. Mas o que você faz lá fora, eu não tenho nada com isso, não. Você presta conta é para Deus, não é para mim, não. Verdade ou mentira, gente? O pastor não vai estar aqui, não tem problema. Ô, ilusão. Mas quem não poderia estar, já está lá. No pecado que você vai cometer daqui a 10 dias, seja ele aos olhos humanos pequenininho ou grandão, Jesus já está lá, viu? Ele já está lá. Porque ele é atemporal. Ele é atemporal. Então nós precisamos revestir a nossa mente. Se você não domina a sua mente, você vira refém da sua mente. E eu já vi pessoas chegarem à loucura. Eu trabalhei numa empresa e tinha uma equipe de vendedores, e tinha uma moça lá que era crente. Isso tem mais de 30 anos. Mas ela era chata demais. Eu fico pensando hoje, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Ela não tinha o Espírito Santo, ela não tinha a fé, ela tinha religiosidade. E sabe o que aconteceu com ela, Tiago? Quando o Galba Veloso ainda era Galba Veloso, que tinha aquela área psiquiátrica, acho que não tem mais, né? Foi parar lá. Aí eu e outros colegas fomos lá visitar. A hora que ela saiu para visitar a gente, só desceu assim. Vocês vieram aqui me ver. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não. Mas eu tenho que ir lá quebrar as imagens. Mas que quebrar a imagem? Que negócio é esse? Aí depois eu fiquei sabendo, entrou na casa de um tio dela, de um parente dela lá, pegou um porrete, e a pessoa era católica, não sei, só quebrando as imagens todas. Onde é na Bíblia que fala que você tem essa autoridade para entrar na casa dos outros e sair quebrando tudo? Meu Deus do céu. Meu irmão, nós estamos conversando muito sério aqui hoje. E quando o negócio está sério, não sai glória, não sai nada, né? Duro dia do ver. Calma, está chegando ao fim já. Eu não estou nem puxando sua orelha, eu estou só falando. Primeiro aqui, né? Então a mente, entenda o seguinte: você não pode ser refém da sua mente. Agora a mente pode ser dominada. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, Vinícius. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sabe o que eu acho assim? Eu acho, não tenho certeza, mas que eu fico assim. Põe na NVI, por favor, Vinícius. Eu fico assim maravilhado, porque a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Olha lá, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês
experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, eu tenho que mudar a minha mente. E a minha mente só vai mudar se eu não deixar minha mente no padrão do mundo, mas renovar, transformar a minha mente com a palavra de Deus. E você está achando que vai, eu vou conseguir a vitória, que eu vou fazer 50 dias de jejum. É muito bom, tem que jejuar mesmo, tem que orar mesmo. Mas você não conhece o restante dos ingredientes. Ninguém faz o bolo só com ovo, não. Ninguém faz o bolo só com leite, não. Tem outros ingredientes aqui, ó. Transforme-se pela renovação da sua mente. Sua mente, a minha mente, a nossa mente precisa ser transformada pelo poder da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Gente, o que é isso? Nós estamos vendo tanto escândalo, meu Deus do céu. Eu vejo um negócio. A mulher falou assim que o pastor mandou fazer não sei o quê, e como ela era o pastor, ela foi e fez. Eu falei, meu Deus do céu. Não perguntou se é bíblico, não consultou a Bíblia. Já falei, um dia outro falou comigo, se meu pastor mandar pular daquele viaduto do Amazonas, eu pulo. Eu falei, por quê? Não, porque ele é homem de Deus, sabe o que está falando. Esse é trouxa, só. O pastor mandar você pular do prédio lá da Caiaca, você vai pular? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, é assim que surgem as seitas. O domínio das pessoas. A sua mente tem que ser dominada pelo pastor, não tem que ser dominada pela palavra de Deus. Eu erro, eu falo besteira também, mas a palavra de Deus não erra. Ela é inerrante. Eu posso falar alguma bobagem aqui, alguma coisa que você não concorda, mas a palavra de Deus é perfeita. E você tem que mudar sua mente pela palavra de Deus, meu irmão. Muda essa sua mente, transforma. Gente, mudar de mentalidade significa de parar de pensar como escravo, pensar como filho. Fala assim, me dá poder de filho. Meu irmão, você é filho, você é filha. Somos filhos. E somos amigos, filhos e amigos de Jesus. João 17, não nos chamamos mais de servos, mas de amigos. Gente, tem gente, eu conheci gente nessa minha trajetória, e olha que nós cremos em revelação, profecias, missionários são usados, eu também sou usado de vez em quando, mas tem gente que é guiado somente por revelação e profecia. Revela alguma coisa para mim aí. Eu já ouvi isso, alguém falando comigo, revela alguma coisa para mim. Eu falei assim, mas na época eu falei assim, eu virei Kodak. Quem não conhece a Kodak, né? Revela filme, então. Não, mas falou que desse jeito eles. Revela alguma coisa para mim aí. Como se, Fabiano, dependesse da gente. A gente revela o que quer. Fabiano, dá uma revelação aí. Solta uma aí, Inês. Vai, Ludmila. Gente, a revelação vem quando Deus quer. Não é quando eu quero, quando as missionárias querem. Mas tem gente que só vive assim. Aí se não conseguir aqui, ela vai caçar em outro lugar. Se não conseguir em outro lugar, vai pagar R$100 na internet para ser revelado. Pelo amor de Deus. É brincadeira, né? É brincadeira. Meu irmão, vai chocar. Vai dar uns dodóizinhos, vão reclamar. Mas vou falar. Eu, Wagner, nunca, desde a minha conversão, nunca entrei numa fila para buscar revelação. Todas que eu recebi, foi porque Deus usou alguém para falar comigo. Eu entrei em fila para receber revelação? Mas Deus não falou, não quer falar aqui daqui a... Olha Deus falando aqui agora, meu irmão. Mas aí, se a pessoa é usada, vai a filinha no final. Sim, eu não estou falando da pessoa que vai pedir um pedido de oração específico. Tá? Nem está pensando em revelação, está pedindo. Mas tem gente que chega assim aqui. Você pergunta, o que é? Não, o que Deus quiser falar aí. O que Deus quiser falar aí. Deus falando o culto inteiro, meu irmão. Deus falando no louvor, ainda está falando o tempo inteiro. E as pessoas não estão tomando jeito. Então, olha o que está dizendo ali, nós temos que mudar. Deus não muda só comportamento, Ele muda mentalidade. E mudando a mentalidade, vai mudar o comportamento. Para de pensar como escravo, para de aceitar miséria, para de aceitar derrota, para de aceitar fracasso. A coisa mais difícil no meio evangélico é falar de dinheiro.
Você pode prosperar, você pode crescer. Ninguém está falando de ficar milionário. Se Deus quiser fazer ficar milionário, também fica. Mas está falando de uma vida digna. Pagar suas contas em dia, ter uma reserva, dar o melhor para os seus filhos. É disso que a gente está falando, meu irmão. Você falou de dinheiro, meu Deus, o pastor quer roubar e tal. Mentalidade. Ah, vai ter alguém no meio evangélico que vai ficar milionário? Tem. Deus pode escolher. Escolheu Abraão, escolheu Isaac, escolheu outros aí. Pode. Hã? Escolhe eu, eu falo, escolhe eu aqui, Jesus. Escolhe aqui que eu não reclamo, não. Mas vamos na Bíblia. Paulo, gente, vamos falar sério. Paulo tinha uma vida boa. Tinha ou não tinha? Fariseu, doutor da lei. Ele vai saber o quanto custa sofrer pelo meu nome. Mas só que Paulo é o seguinte, ele falou, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Só que a pessoa esquece o antes. Você está com fome, você está batido, você está com dinheiro, você está sem dinheiro, você está de qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora tem gente que parece que é crente, só que quando está, estou alegrinho, estou felizinho, sou crente. Está triste, Deus não olha para mim, Deus não quer saber de mim. Meu irmão, em toda e qualquer situação, quem poderá nos separar do amor de Deus? Jesus te ama. Pobre, rico, branco, baixo, negro, branco, amarelo, roxo, banguelos, com dente, sem dente, meu irmão, com cabelo, sem cabelo, Jesus te ama. Você acha que Jesus ama mais o milionário do que o mendigo que está lá na rua? Jesus ama todos. Amar, ele ama todos, porque Deus amou o mundo, mas nem todos serão salvos. Essa que é a realidade. Estou chegando no final. Então, gente, para de aceitar miséria, derrota, fracasso, pensamento de culpa o tempo inteiro. Ai, se eu não tivesse feito aquilo não tinha acontecido. Meu Deus do céu. Gente, coisas boas vão acontecer e coisas ruins também vão acontecer. Isso se chama viver. Agora, você não pode cair no laço do diabo, né? Coisa ruim acontecer com você, que você está no laço do diabo. Aí é ruim. Mas entenda uma coisa, seja lá o que vier, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ô Tiago, eu lembro logo quando eu conheci minha esposa, parece que o seu caminhão fundiu o motor, não foi? Foi ruim, não foi? A gente fica invocado, não fica? Foi um dinheiro gasto que dá uma raiva, não dá? E agora? Aquele dinheiro fez falta? Adiantou ficar com raiva? Adiantou murmurar? Não. Deu para vocês entenderem, gente? Não adianta. Quando acontecer, aconteceu. E vamos em frente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É isso. Muda essa sua mentalidade. E meu irmão, pensamento errado gera vida errada. Romanos capítulo 8, versículo 6, Vinícius. Se a sua mente está presa no passado, sua vida não anda. Se a sua mente está presa na carne, sua vida não anda. Pensar nas coisas do alto. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. E qual a última palavra ali? Qual, gente? Eu comecei falando o quê? Nós estamos cansados, mas é na mente. A mente está precisando de paz. E essa paz que está precisando na sua mente, na minha mente, é só Jesus que pode dar. É só Jesus que pode dar. Vamos lá e vem cá, né? Tem umas coisinhas também que nós também cavamos com as nossas mãos, né? Meu irmão, o que eu vou falar aqui não serve para filho e serve para qualquer outra coisa na vida, né? É um termo, eu vou falar mais bonitinho, porque não é assim que fala, não. Eu vou falar mais bonitinho. Quem deu a luz, Mateus, é que balança. Pai, quem comprou o carro é que paga. Quem comprou a casa é que mantém. Quem abriu a empresa é que trabalha. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Mas aí depois quer reclamar. Você aceitou Jesus? Agora vai para a caminhada. Não tem, meu irmão, não tem moneda. Se alguém falou assim, aceita Jesus, que a sua vida vai ser um mar de rosas. Epa! Eu trabalhei de boy em floricultura. As rosas tinham uns talos desse tamanho, cada espinho tamanho desse dedo, meu irmão. Tinha que limpar tudo, cortar. Meu irmão, e mesmo assim, algumas daí com espinho, o pessoal reclamava que pegou e furou o dedo. Rosa tem espinho. E aliás, para os que querem saber, Jesus não é a rosa de Saron, tá?
Ué, pastor, mas achei que Jesus era a rosa de Saron. Deixa para outro dia. Hã? Exatamente, a rosa é a igreja. Porque Jesus é a rosa de Saron. Jesus não é a rosa de Saron. A rosa de Saron é a igreja. Mas você está precisando estudar para entender isso aí. Tá bom? Então vamos para o final. Gente, você precisa entender o seguinte: a sua mente está inclinada para onde? Para o fracasso, para a derrota, para o medo, para o pecado. Porque a mente carnal te puxa para baixo. E o pensamento com Deus, alinhado com Deus, gera vida e vida em abundância. O pensamento com Deus gera vida e vida em abundância. O que você precisa é ser filtrado. Passar um filtro aí. Tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, nisto pensais. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. O que você está pensando? Porque a Bíblia, Alexandre, a Bíblia é tão perfeita que ela manda até, dá a direção até como devemos pensar. A cabeça é minha, eu penso do jeito que eu quiser. Então você está fora da palavra. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que lenhada, hein? Isso aqui é um cajado, hein, pastor de volta? Eu penso o dia que quiser. Quer mandar na minha mente agora? Não, eu não, mas o Espírito Santo sim. Aliás, nem o Espírito Santo está mandando, está te orientando. Se você quiser, bem, se você não quiser. Mas, meu irmão, grave isso aí na sua cabeça. O que você está pensando? Se você não gravar nada do que eu falei aqui, grava Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Não é, você tem que pensar coisa boa, meu irmão. Por que eu tenho que pensar, pastor, é ser otimista? É ser otimista também, irmão, mas é ser da fé. É, meu irmão, ser da fé. Porque com o meu Deus, eu venço um batalhão, eu destroço demônios, eu salto muralhas, eu encaro o inferno. Com o meu Deus eu venço doença, e se não vencer, eu vou para a glória, porque com o meu Deus tudo dá certo. Com o meu Deus tudo dá certo. Para terminar, o diabo não precisa destruir sua vida, basta controlar seus pensamentos. Fica de pé, por favor. A mente é um campo de batalha. Se ela for dominada, sua vida trava. Se ela for renovada, sua vida avança. E Deus quer mudar a sua vida, mas a mudança começa pela mente. É pela mente. Passando uns 5 minutinhos, mas hoje é ceia, né? Então sempre passa um pouquinho. Eu gosto sempre de terminar no horário, mas na ceia demora um pouquinho mais. Gente, Deus falou com você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, que primeiro serve para mim, que fui inspirado pelo Senhor a ministrar essa palavra. E esse cansaço, sim, faz parte também do reflexo do plano espiritual, que está pesado. Está pesado, Senhor. Todos sabem disso. E ele reflete no nosso corpo, na nossa mente. Mas tem muita coisa na nossa mente que é lixo. E antes de pensar em fazer uma faxina na casa física, as pessoas precisam faxinar a mente. Falar, esse pensamento não faz mais parte da minha vida. Não, eu rejeito isso, porque isso não está em Filipenses 4:8. Não está. Fala assim, Deus, eu não nasci para ser escravo. Eu não nasci para ser dominado pelo inferno. Eu nasci para ser diferente. Eu nasci para ser diferente. Fala com Deus, meu irmão, minha irmã. Fala com o seu jeito dele agora. Fala do seu jeito com ele agora. Dentro do que foi ministrado. Fala do seu jeito. É o seu momento. Você tem uns minutinhos aí para falar com ele. É o seu momento. Fala com ele agora, Senhor, essa palavra falou comigo. Senhor, essa palavra, ela tocou ao meu coração.
E eu quero mudança de vida, Senhor. Eu quero transformação, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero transformação. Eu quero romper limites. Eu quero sair dessa situação difícil, Senhor. Eu não aceito mais, Jesus. Eu não aceito mais. Eu quero uma mudança total na minha vida. Eu quero uma mudança de transformação total, Senhor. Eu não aceito essa situação na minha vida. Fala com Ele agora do seu jeito, da sua maneira. Você precisa buscar a presença do Senhor e dizer para Ele: Senhor,